Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita traz o tema Jesus, médico de almas. Nosso convidado, também médico, Dr. Rafael Cáceres. Sua especialidade, médico de família e comunidade. Dr. Rafael é palestrante espírita, colaborador e trabalhador dedicado à causa da divulgação do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Dr. Rafael, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Muito obrigado, André. Agradeço a todos que estiverem em casa aí. Sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Dr. Rafael, conversar com um médico, automaticamente nós vamos entrar no campo da saúde. É uma oportunidade para o programa Visão Espírita tê-lo aqui. Como é que o Dr. Rafael definiria saúde e como entender saúde espiritual? Uma excelente pergunta, né, para a gente poder começar a nossa conversa. Saúde, antes da gente falar mais propriamente da saúde espiritual, hoje a gente sabe que não é apenas uma ausência de doenças, uma ausência de enfermidades, né? Ela leva em conta o bem-estar físico, o bem-estar emocional, mental, social, tem todo um contexto, né, para que, pela definição da OMS, que a gente considera como saúde algo muito mais amplo, muito mais vasto, né? Porque normalmente as pessoas tendem a pensar que a saúde é a ausência de enfermidades ou de doenças. Na verdade, a saúde vai muito além disso. Mas pensando da perspectiva do espírito, né, nós aqui dentro desse contexto da doutrina espírita, compreendendo um pouco melhor sobre o Evangelho, a gente pode recorrer ao benfeitor Emmanuel, né, que traz no livro Consolador, psicografia do Chico Xavier, que é um livro excelente, né? Na questão 95, o Emmanuel define saúde. Então ele diz assim, né? Saúde é a perfeita harmonia da alma. Aí é um vasto, amplia demais, né, as proporções. Então, se a saúde é a perfeita harmonia da alma, o que seria a harmonia da alma? Primeira pergunta que a gente se faz, né? E se existe uma harmonia, é porque há uma desarmonia, né? E a gente compreende, né, através das leituras, sobretudo o Livro dos Espíritos, né, das obras básicas, que a harmonia da alma é quando o espírito ele vivencia as leis divinas, que é ilustrado no Livro dos Espíritos, né, na codificação e nas obras subsequentes, né, do Espiritismo. Então, quando o espírito toma consciência de si, passa esse processo de despertar gradual em várias existências, ele vai digamos assim, se reharmonizando às leis divinas, né? Então, se é um espírito que é muito orgulhoso, ele vai aprendendo a ser mais humilde, e assim ele vai se harmonizando, né? Se é um espírito egoísta, ele aprende a ser mais caridoso, e assim sucessivamente. Então, assim, uma perspectiva muito assim, complexa, porque ela não tange tão de perto o nosso cotidiano, né? Mas o que a gente pode compreender é que, por exemplo, tem relatos, né,
na Revista Espírita que Kardec relata a vida de habitantes de outros orbes, planetas mais evoluídos, que já vivem em harmonia com a lei divina, que é o nosso destino, né? Porque a gente sabe que existe a lei de progresso. Então, nesses mundos, nesses orbes, em que se vive o amor, se vive a caridade, tudo aquilo que a gente entende como lei divina, né, que Jesus exemplifica através do Evangelho, não existem doenças. Esse relato lá na Revista Espírita, né? Então é curioso, porque como o espírito ele já se harmonizou a tal ponto com a vontade divina, com essas leis, que ele não tem mais desequilíbrios. E não tendo mais desequilíbrios, não existe mais essa desarmonia, não existe mais doenças, até inclusive no corpo físico. Mas é claro que a gente está pensando numa perspectiva ainda muito longe, porque a gente sabe que nosso orbe é de provas e expiações em transição planetária, né? E que isso ainda vai demorar para acontecer, mas a gente sabe que um dia isso vai acontecer. Não apenas porque o nosso planeta está mudando, mas nós, os espíritos que aqui habitamos, né, seja ora encarnados ou ora desencarnados, nós iremos progressivamente melhorar, se depurar e se harmonizar com a lei divina. Doutor Rafael, nós abrangemos, o senhor entrou no aspecto da harmonia, né? Que é a citação do Espírito Emmanuel no livro Consolador. O senhor também cita narrativas da Revista Espírita. A medicina é uma ciência. Eu me permito colocar aspas para falar da medicina tradicional como ciência, com o seu propósito de pesquisa, desenvolvimento, né? Ela aceita de alguma forma ou entende que existe também a saúde espiritual, como o senhor estava explicando? Perfeitamente. É claro que essa é uma questão muito debatida, né? Certamente não são todos os colegas, os pesquisadores que levam em consideração esse lado, mas a gente percebe uma tendência de se valorizar o lado espiritual das pessoas, não necessariamente relacionado a algum tipo de religião ou de filosofia, né? Então, por exemplo, o número de pesquisas, né, se a gente for ver as bases de dados dos temas como espiritualidade, saúde, tem aumentado demais. Então, tem se publicado muito sobre esses temas, né? E existem uma série de temas, né, que têm sido cada vez mais pesquisados, como, por exemplo, o tema da experiência de quase morte, né? Existem diversos psiquiatras no Brasil, no mundo todo, que estudam esse tema, relatos de vidas passadas, pesquisas que falam sobre os efeitos da oração e assim sucessivamente, né? Então, são temas que antes ele era um tema muito relacionado apenas ao aspecto das religiões, né, do lado religioso. Mas hoje tenta-se enxergar essas questões por um prisma mais sem esse viés, mas tentando abordar sobre um viés da ciência com todos os seus critérios, né, e determinações, né, mas isso tem tido esse interesse, essa aproximação. É natural, né, doutor, que a religião, essa palavra, sofreu desgastes ao longo do tempo, né? E lá no século XIX foi essa ruptura, né, da religião e da ciência, porque a religião mesmo se incumbiu de se afastar da ciência. Quiçá, né, a gente consiga reaproximar essas situações tão importantes, ciência e religião ou religiosidade. Mas entrando no campo da doença, né, que o senhor já bem explicou, que não é só a ausência de doenças que se caracteriza a saúde, mas existem doenças, elas aí estão, alteram o cotidiano, alteram o dia a dia. Nesse aspecto, existem doenças de causa espiritual que se refletem no cotidiano? E se sim, como o senhor já afirmou, pode citar algumas, exemplificar para a nossa amiga telespectadora, para o nosso amigo telespectador, até para que nós que somos leigos, né, consigamos entender melhor o assunto.
Perfeitamente. Esse é um tema, assim, extremamente interessante, né? Mais uma vez, eu sou leigo também, viu, André? Eu vou aprender aqui com o Emmanuel, que eu peguei uma colinha aqui dele. Também Nós no estamos livro. bem, vai ser uma boa cola. É um bom professor, né? Bom professor. Um bom professor, realmente. É, no mesmo livro O Consolador, que para quem não conhece vale a pena depois, posteriormente, ver com calma, na questão 96 é perguntado exatamente isso para Emmanuel, né? É claro que isso também tem inúmeros exemplos na obra de André Luiz, entre outros livros, mas eu optei por a gente já tinha citado o Emmanuel, a gente continuar com ele aqui. Perguntam assim para Emmanuel: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Aí o que o Emmanuel responde? Olha que interessante. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo, né? Então, só fazendo uma pequena análise aqui, não existe uma separação entre o corpo e a alma e o espírito, o perispírito, está tudo relacionado, tudo está conectado. Então, se naturalmente o espírito que está enfermo, que está em desequilíbrio, esse desequilíbrio é passado também para as células orgânicas, né? E que muitas vezes é utilizado como uma forma de filtro, como se fosse uma borra de café que escoasse, como se fosse retendo as imperfeições, né? E muitas vezes as próprias doenças são instrumentos de depuração, de depuração desses estados espirituais ou perispirituais em desequilíbrio, que o Emmanuel vai complementar aqui, só para a gente fazer um adendo. Aí ele comenta: a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então ele está querendo dizer assim, que na verdade a doença ela surge da parte mental primeiro, né? É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflito quantas moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação, em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já apresenta uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, assim, é uma resposta que daria, assim, para ficar conversando uma hora, até mais, né, que é tão profunda, né? Então, assim, ela traz uma série de reflexões, de nuances, né? Então, como se, o que o Emmanuel está dizendo, assim? Eu vou tentar traduzir, né? Então, vamos supor, chegou um paciente com um determinado quadro. Eu posso descobrir o diagnóstico clínico, fazer o tratamento, pedir exames, fazer a condução da melhor forma possível. Mas, às vezes, ele tem um desequilíbrio interno que o remédio não vai acessar. Então, a pessoa tem um ódio, que a pessoa vive fica naquela vibração. Aquilo adoece o espírito. E, às vezes, esse ódio não vem de agora. Pode vir já de muitas vidas, né? Já é esse desequilíbrio. Então, naturalmente, eu posso curar o corpo, como a gente faz. A gente sempre tem que usar os recursos, né? Mas, às vezes, ele fala, né, que o medicamento está na própria alma, né? Ou seja, que a gente vai falar mais para frente, né? Nessa harmonização. Então, se não curar esse estado interior em desequilíbrio, que isso é um processo muito lento, que pode ser feito... É muito complexo, né? Lógico que cada caso é um caso. Mas que nem ele mesmo cita na resposta, tem espíritos que precisam de diversas encarnações para poder depurar, para poder se purificar, se harmonizar, para poder continuar o seu processo evolutivo, né? Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.
Doutor Rafael, o senhor tocou num ponto que nos leva a um desdobramento, uma ampliação do leque daquilo que estamos nos propondo a conversar, né? Jesus, médico de almas, e agora, por enquanto, estamos falando das almas, né? Que somos todos nós, né? Segundo o livro dos Espíritos, a alma é quando o espírito está encarnado. E a questão que o senhor levanta, ela permeia o campo das emoções, né? E automaticamente nós entramos naquelas doenças que também têm origem nas causas emocionais. Dá-se a impressão que as causas espirituais reverberam em emoções e isto automaticamente se refletem no corpo físico. É isto, doutor Rafael, que o senhor está nos apresentando, nos explicando? Sim, exatamente. Porque é que nem a gente havia falado agora há pouco, né? Como essa perspectiva nossa, nós somos espíritos. Então, em momentos nós estamos com um corpo mais denso, em momentos não, né? Então, esses equilíbrios, eles partem desse estado e eles partem para o corpo, né? É como se fosse uma forma de manifestar. E André Luiz também traz uma série de livros, né? O próprio Emmanuel, da importância dos pensamentos, né? Do equilíbrio mental, do equilíbrio dos sentimentos, das emoções, sentimentos mais nobres, né? E também existem causas espirituais exteriores, né? Como, por exemplo, você havia perguntado, né? Um exemplo seria o caso das obsessões, né? Que tem vários tipos, né? Mas elas só existem porque existe uma brecha, uma sintonia, né? Seja através de um estado mental em desequilíbrio, né? Que vibra naquela frequência que permite essa sintonia com esses espíritos ainda ignorantes, né? Irmãos ainda ignorantes, né? Mas às vezes pode ter também isso advir de outras encarnações, de outras vidas, e que às vezes muitos deles se sentem no direito de querer cobrar uma dívida, enfim, e utilizam, né, dessa situação para poder causar ou tentar interferir, né, nesses processos obsessivos que são muito comuns mesmo. Mais do que a gente pode imaginar. Como é que é? Os espíritos influenciam em vossas vidas, né? Sim. Mais do que supondes, né? E, infelizmente, pelos nossos comportamentos, nem sempre deixamos só amigos no mundo espiritual, né? Dessas doenças que se refletem em aspectos emocionais, né? Porque elas estão diretamente ligadas ao sentimento, eu vou fazer um pequeno apartezinho aqui para fazer uma ponderação. Nós não conseguimos racionalizar as emoções, né, doutor Rafael? Conseguimos? É bem difícil, né? A gente tenta, mas o ideal é ter essa harmonia, né? Esse equilíbrio mesmo, tanto na parte do raciocínio quanto das emoções. Mas é algo que não é tão fácil. Porque tem coisa que a gente racionaliza, né? A gente consegue equalizar, né? Dá essa impressão de fazer uma fórmula matemática como uma resposta objetiva, mas nesse aspecto é muito complicado conseguir respostas objetivas, né? Sabe o que eu tenho percebido? Que às vezes as situações inesperadas são aquelas que mais nos revelam essa parte emocional, essa parte sentimental, porque não dá tempo da gente racionalizar. Então, acontece alguma coisa muito rápida, aquela nossa reação primeira é a nossa reação verdadeira. Porque muitas vezes a gente tenta usar o raciocínio como um escudo, como uma máscara, um próprio mecanismo de defesa, né? Do nosso ego, né? Muito sofisticado, né? Então é interessante quando vem algo assim de repente, por exemplo, fura um pneu assim. A nossa primeira reação, os primeiros minutos é o que é aquilo que está dentro da gente, né? Não dá tempo, né, doutor, É, de tentar é, acomodar. é verdade. No trânsito, outras situações também, né? Em filas, em situações assim, que a gente é testado, né? Só que às vezes a gente não para
para observar as nossas próprias reações diante das situações inusitadas. É um bom mecanismo de autodescobrimento, né? Mas, aproveitando esta questão da saúde do corpo, né, da terapia, né, homeopática ou alopática, ou outras terapias que o doutor possa nos apresentar, quais são os medicamentos que indicam que podem ser utilizados quando se trata de saúde espiritual? É claro que, assim, essa perspectiva, eu estou falando do meu ponto de vista, né? Se fosse falar, né, de uma outra pessoa, de uma outra vivência, uma outra religião, talvez tivessem respostas diferentes, mas que tivessem convergindo para o mesmo caminho, né? Mas, por exemplo, na visão médico-espírita, na visão espírita, a gente utiliza muito a oração, né? Que é um recurso extremamente poderoso, extremamente eficaz, que a gente não tem dado o devido valor. Eu falo assim de uma forma geral, né? Tem pessoas que têm, mas é que às vezes a gente subestima isso, né? Mas assim, é a oração sincera, né? Ela não precisa ser necessariamente uma oração formal, precisa ser do coração, porque ela permite que a gente se sintonize com essas forças superiores, né? E isso vai mobilizando essas energias, esses equilíbrios pouco a pouco dentro de nós, essa assistência espiritual. A oração, né? A gente tem falado muito também da prática do Evangelho no lar, da leitura do Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, ou o próprio Evangelho, ou leitura de alguma coisa edificante, não? Coisas, leituras que nos façam conectar com essas fontes sublimes, né? De amor, de sabedoria, né? O passe espírita, o tratamento espiritual, vou falar aqui no caso da casa espírita, né? Pode ser, dependendo do caso, o tratamento desobsessão. Existem várias terapêuticas, né? Existem várias terapias alternativas, né? Como o reiki, que é muito similar ao passe, várias outras formas de tratamento, de medicamento, homeopatia, várias outras, né? Mas existem, assim, mas o importante é, às vezes, o senhor utilizar diversos recursos, e às vezes cada pessoa precisa de um recurso, né? Mas, assim, a gente nunca vai... Água fluidificada, outro exemplo também, oração, água fluidificada e passe nunca vai fazer mal, então não pode fazer evangelho no lar, ler o evangelho, não tem uma contraindicação, não tem um efeito colateral, não vai ter reação adversa, pode usar com... Mas, doutora, essas doenças, elas se manifestam, elas se tornam perceptíveis através de manifestações no corpo físico, né? O que o senhor nos apresenta está no campo do espírito, no campo, né? Para o corpo físico, porque às vezes as pessoas confundem, né? E deixam de procurar um médico, deixam de fazer um acompanhamento adequado e se prendem apenas a uma parte deste processo. Queria que o senhor nos orientasse bem sobre isso, para que o nosso amigo telespectador e a nossa amiga telespectadora entendesse que cada situação tem o seu devido momento, né? E a sua necessidade, né? O próprio Emmanuel fala isso, né? De forma alguma, os médicos, farmacêuticos, os profissionais de saúde, eles vão ser subestimados ou, enfim, são extremamente importantes, né? Então, por exemplo, você vai lá, você corta o dedo, né? Você não vai na casa espírita, você vai no pronto-socorro, né? Você teve uma fratura, você vai procurar o pronto-socorro também. Então, cada situação, você, não vai deixar de ter o segmento com a medicina convencional, com as terapias convencionais, muito pelo contrário. A gente nunca recomenda que deixe de ir no médico ou deixe de fazer os tratamentos convencionais, e a gente sempre orienta que haja uma complementariedade, né? Seja sempre algo junto, né? Complementar, porque infelizmente existem algumas pessoas que tendem a radicalizar, né? A acreditar que o remédio não é mais eficiente, e não é bem por aí, né? A gente precisa, sim, dos recursos tradicionais.
É muito importante isso para que o nosso amigo telespectador entenda, né, que essas situações elas são de responsabilidade individual, né? E precisam estar se atento a esses detalhes. Doutor Rafael, nós caminhamos para o encerramento desta conversa agradável e esclarecedora que o senhor está conduzindo conosco. Eu vou lhe fazer uma proposta, uma questão, e peço que em seguida o senhor também nos deixe uma mensagem ao nosso telespectador e à nossa telespectadora. Doutor Rafael, a fé e a crença são essenciais, quando eu falo fé, né? Eu falo daquilo que brota dentro de cada um, para superar as doenças, em especial as doenças da alma? Eu acho que até mais do que a crença, né? Porque a crença ela pode ser algo muito vago, muito superficial, né? Mas a experiência da fé, independentemente da questão religiosa de cada um, né? Da religiosidade, da prática da espiritualidade de cada um, ela nos conecta, né? Ela nos traz essa esperança, esse alento, ela nos enche de força, nos revigora. E fazendo uma breve menção ao Evangelho de Mateus, né? Capítulo 9, versículo 22, naquela passagem da mulher, que Jesus cura a mulher com fluxo de sangue, né? Ele fala assim, a tua fé te salvou. E a gente pode entender a fé não apenas no sentido de esperança, né? De confiança, não apenas, mas fé no sentido da raiz grega de fidelis, de fidelidade. Ou seja, fidelidade ao bem, ao amor, à paciência, à resignação, às leis divinas, que é aquilo que a gente conversou antes, é o que nos cura. Então é essa perseverança no bem de forma persistente que vai fazer com que o nosso espírito esteja no caminho correto para a sua cura. Doutor Rafael, sua mensagem ao nosso telespectador? Que nós possamos, né, compreender que Jesus, né, esse grande amigo e mestre e médico, ele nos convida, né, para que a gente possa aprender a curar as nossas próprias feridas interiores, né? Muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade do perdão, do amor, da humildade, né, da prática do bem de todas as formas, da indulgência, da benevolência. Então, quando a gente procura se aproximar dele dessa forma, nessa vivência, a gente está fazendo com que o nosso espírito, né, seja cada vez mais saudável. Vamos falar dessa forma, assim. Muito obrigado, doutor Rafael, pela sua presença, pela sua participação no programa Visão Espírita, e convidamos o nosso amigo telespectador para o próximo programa Visão Espírita, onde o doutor Rafael irá falar e continuar esta conversa sobre Jesus, médico de almas. Como dissemos, hoje falamos das almas, que somos todos nós. No próximo programa, a nossa interação com o Mestre Jesus. Até lá, te agradecemos, telespectador e telespectadora, por este convívio fraterno até aqui. Até o nosso próximo programa, Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.